Olá amigos, bem-vindos ao canal Atalaiando o Mundo para o vídeo desta semana. No vídeo passado iniciamos uma nova série contando as experiências pelas quais passou o irmão André, conforme ele narra no seu livro O Contrabandista de Deus, desta vez pela Rússia, acompanhado por seu amigo Hans Gruber, mais um missionário holandês que conheceu trabalhando em campos para refugiados na Áustria. Naquele vídeo anterior, paramos quando eles conseguiram atravessar a fronteira de Brest, cidade que hoje é da Bielorrússia, mas que à época fazia já parte da Rússia. Então, após a vinheta, continuamos no episódio desta semana. A distância que tinham a percorrer de Brest, na fronteira, até Moscou, era de aproximadamente 1000 quilômetros. André, que já havia estado anteriormente em Moscou, levando um grupo de jovens holandeses para o Congresso da Juventude que se realizou naquela cidade, foi contando para Hans as experiências pelas quais havia passado na ocasião. A viagem tinha sido de trem e durara 2 semanas. Eles ficaram em um alojamento militar enorme, a cerca de 13 quilômetros de Moscou. Esses congressos, muito comuns à época, serviam de propaganda do regime aos jovens de diversas nações que se interessavam em conhecer como funcionava o regime comunista, e serviam, basicamente, de propaganda político-ideológica, pois eram eventos controlados por guias oficiais que levavam os grupos a lugares pré-determinados, controlados, mostrando os aspectos da vida do povo que interessavam ao governo que fossem divulgados. Em uma tarde livre, André havia se dirigido a uma antiga igreja ortodoxa russa que à época estava fechada e em ruínas. Janelas tapadas com tábuas e um monte de caixas empilhadas do lado de fora, como se o edifício estivesse sendo usado como um armazém. No domingo seguinte, dirigiu-se à única igreja protestante ainda ativa em Moscou. Havia lido na imprensa holandesa que poderia esperar dali uma congregação pequena e fria. Entretanto, quando chegou havia uma fila para entrar e achou inclusive que estava no local errado. Ficou naquela fila até que foi interpelado por um homem que, falando em alemão, lhe perguntou se havia ido à igreja, ao que André respondeu com outra pergunta, se ali era uma igreja. O interlocutor disse que sim e que o levaria a um local designado para visitantes estrangeiros. Chegando ao local indicado por seu guia, pôde ver a igreja inteira, em formato retangular e comprido e com uma galeria de cada lado. André estava em uma das galerias. O salão comportava umas 1000 pessoas, mas naquela manhã haviam umas 2000 no local. Tinham um belo órgão e assim que iniciaram os cânticos, André ficou impressionado com aquelas 2000 vozes eslavas cantando lindamente em uníssono. Houve o ofertório, que pelo fato dos diáconos não poderem passar entre as pessoas para recolher as ofertas, as pessoas passavam o dinheiro uma para as outras até chegarem à frente. Em seguida, os sermões, 2 foram proferidos. E por último, as orações, cujos pedidos chegaram às mãos do pastor jogadas por aviõezinhos desde a galeria e passado de mão em mão pela audiência até chegar à frente. Ao término do culto, anunciaram que no salão principal eles estavam dispostos a responder às perguntas dos membros do Congresso para a Juventude logo em seguida. Uma dúzia de congressistas aceitaram o convite e as perguntas foram feitas rápida e sucessivamente. Onde fica a igreja protestante mais próxima? A resposta: haviam muitas igrejas protestantes na Rússia e algumas bem perto. Daí perguntaram: a que distância? 180 quilômetros. Uma outra pergunta: a liberdade religiosa na Rússia?
A resposta: sim, temos perfeita liberdade religiosa. A outra pergunta: e os pastores que foram presos? A resposta: não conhecemos nenhum pastor que esteja na cadeia, exceto subversivos políticos. E então André perguntou: e Bíblias, vocês têm em número suficiente? E a resposta foi: sim, temos. E passou às mãos de André um exemplar que havia sido impresso na Rússia, ao que André questionou quantos exemplares haviam sido impressos, e ouviu a resposta: muitos. A rodada de perguntas e respostas, que não diziam muito, continuou, e André decidiu voltar ao local no dia seguinte, uma segunda-feira, e ver se conseguia falar a sós com um dos pastores. O local estava cheio, e André descobriu que ali era o escritório da União Batista para toda a Rússia. Alguém perguntou-lhe se poderia ajudá-lo, e apresentou-se, e se chamava Ivanov. Alguém que André reconheceu estivera no dia anterior, lá na frente da igreja, e respondera às perguntas ao final do culto. O homem convidou André para ir ao seu escritório. Decidiu oferecer Bíblias a Ivanov e ver a sua reação. Vejamos nas palavras do próprio irmão André. Eu trouxe um presente dos batistas da Holanda para os batistas da Rússia, comecei, colocando um pacote embrulhado em papel marrom sobre a mesa. O que é isto? Bíblias. Bíblias em russo? Da Sociedade Britânica e Estrangeira. Tomei a liberdade de arrancar a página que declara a procedência. Pareceu-me que ele estava tentando manter-se calmo, com certa dificuldade, quando disse: por favor, posso vê-las? Então, eu desamarrei o barbante e mostrei-lhe a insignificante pilha de 3 Bíblias que eu pudera trazer comigo no trem. O problema, como acontecia com a maioria das Bíblias em línguas do leste europeu, era o tamanho de cada exemplar. O russo, assim como o sérvio, o ucraniano e o macedônio, é escrito em caracteres cirílicos, o que faz com que os livros sejam mais volumosos do que os escritos em caracteres latinos. No mesmo espaço eu poderia ter trazido 10 ou 12 Bíblias, em inglês ou holandês. Mas o que me interessava era a reação do pastor diante da oferta insignificante. Ele estava claramente controlando sua ansiedade com grande esforço. Você disse que isso era um presente? Sim. E então eu não pude resistir à tentação de brincar com ele um pouco. Mas você disse que há uma nova edição soviética? Talvez não houvesse necessidade de eu trazer Bíblias. Bem, o pastor lembrou-se da conversa do dia anterior. De fato, aquela edição, em grande parte, foi despachada para fora do país, para a feira de Bruxelas, outros lugares. Compreendo. E então, curvando-se para mim, ele fez outra pergunta. Diga-me, meu amigo, na verdade, por que você veio à Rússia? Da maneira como ele estava agindo como alguém que pisasse sobre ovos, achei que uma resposta bíblica seria de mais tato. Meditei durante um tempo e então respondi. Você se lembra na Bíblia de quando José estava vagueando entre os siquemitas? Um dos siquemitas viu-o e fez-lhe uma pergunta. Você lembra de qual foi? O pastor pensou. Ele perguntou, que procuras? E a resposta de José? Ele disse, procuro meus irmãos. Pois bem, disse eu, esta também é a minha resposta. Assim que André terminou de contar essa história a Hans, enquanto dirigiam pelo interior da Rússia, Hans abruptamente orou, pedindo a Deus que os guiasse novamente a Ivanov.
No caminho, viram uma abertura em uma cerca de ramos, onde havia um espaço para estacionar, e decidiram parar para tomar um café. Observaram que já havia um outro carro parado no lugar com uma família fazendo um lanche ao ar livre. Pararam e começaram a tirar seu equipamento e perceberam que aqueles que já estavam ali não ficaram muito felizes com a presença deles, pois começaram a juntar tudo para irem embora. Observavam aquele comportamento sem entender o que acontecia quando ouviram freios de carro do outro lado da cerca e apareceram policiais que se dirigiram um para cada grupo, a família que estava saindo e André e Hans. Hans falou com o policial em russo. Como vai? O policial não respondeu, e enquanto isso, interiormente André e Hans começaram a orar, pois o guarda não podia querer vistoriar o carro com aquele monte de bíblias. O policial que estava próximo a eles abruptamente se virou e foi falar com seu colega e passaram a revistar o carro da família que estava lá. Tiraram tudo do carro, abriram o capô do motor, o porta-malas, olharam embaixo do carro e André e Hans ficaram observando por uns 20 minutos, até que acharam que era melhor ir embora. Juntaram tudo, colocaram no carro, bateram a porta ruidosamente, deram partida e saíram sem entender o que havia acontecido ali. Ficaram preocupados que tivesse sido por causa deles, estrangeiros, terem chegado àquele local, que teria feito os policiais decidirem agir daquela forma. Chegando a Moscou, André observa em seu livro o tamanho da avenida em Moscou em que eles dirigiam era tão grande que permitia que 10 carros trafegassem lado a lado. Passaram pelo prédio da loja GUM, uma galeria de lojas que ainda existe lá na Praça Vermelha, um mausoléu e dirigiram-se para o local de acampamento onde deveriam ficar. Ao chegar, montaram a barraca e começaram a desempacotar algumas bíblias, quando Hans observa que estavam sendo vigiados. André joga um mapa por cima das bíblias já desempacotadas e começa a fazer café para disfarçar. Poucos minutos em seguida, o policial de uniforme verde se afasta. Não estou gostando disso, disse Hans. Naquela noite, era uma quinta-feira. Aquela igreja batista que André já tinha estado durante a primeira viagem teria um culto à noite. Pegaram uma das bíblias e foram ao culto. Haviam umas 1.200 pessoas no lugar. Durante o culto, André não viu Ivanov. Ao término do culto, foram para o salão onde haviam respondido as perguntas lá na viagem anterior, que André havia contado para Hans, e neste salão eles ficaram andando entre o público. O objetivo deles naquela noite era estabelecer algum contato com alguém para oferecer as Bíblias. À medida que andavam, oravam pedindo a Deus que mostrasse a eles quem seria esta pessoa. Vejamos a narrativa do irmão André. Depois de algum tempo eu ouvi. O homem magro e calvo que tinha os seus 40 e poucos anos e estava encostado em uma parede olhando para a multidão. Recebi orientação tão clara para ir conversar com ele que quase me esqueci de Hans. Mas em uma participação cristã verdadeira, a orientação recebida por um membro é sempre submetida a que o outro recebera, para correção e confirmação. Por isso, esperei até que Hans colocasse a sua figura gigantesca ao meu lado. Já localizei o nosso homem, disse ele, antes que eu pudesse falar. E dentre as centenas de pessoas que estavam naquele vestíbulo, ele indicou com a cabeça o mesmo homem que eu havia escolhido. Com o coração transbordando, abrimos caminho até ele. Как вы позываете? Começou Hans. Как вы позываете? Respondeu o homem, imediatamente alerta.
Enquanto Hans entrava em uma descrição de quem éramos nós e de onde éramos, o homem foi ficando mais e mais perplexo. Mas quando Hans chegou à palavra holandês, ele rompeu numa risada. Contou-nos que ele era alemão, filho de imigrantes e que residia na Sibéria, e a sua família ainda falava alemão em casa. Imediatamente, nós três entabulamos uma animada conversa, e enquanto conversávamos, eu e Hans fomos ficando cada vez mais extasiados. Sim, porque aquele homem era de uma igreja, uma pequena igreja da Sibéria, a 3.000 quilômetros de distância, que tinha 150 membros, mas nenhuma Bíblia. Um dia, ele recebera, através de um sonho, a ordem de ir a Moscou, aonde ele encontraria uma Bíblia para sua igreja. A princípio, ele resistira à ideia, porque sabia tão bem como qualquer outra pessoa que em Moscou haviam poucas Bíblias e poucas e preciosas Bíblias apenas. E aquele era o fim da história. Eu e Hans olhamos um para o outro incrédulos. Fiz um sinal a Hans mostrando que cabia a ele comunicar ao nosso amigo siberiano as boas novas. Foi-me dada uma ordem de viajar 3.000 quilômetros em direção ao oeste para trazer Bíblias para as igrejas da Rússia. E aqui estamos nós, hoje à noite, reconhecendo um ao outro no mesmo momento em que nos encontramos. Com isso, Hans estendeu-lhe a grande Bíblia russa que havia trazido conosco. O siberiano perdera a voz. Com a Bíblia nas mãos, ele estendeu os braços e olhou para ela. Depois para nós, e depois para a Bíblia de novo. De repente, o dique rompeu-se, e então se seguiu uma enxurrada de agradecimentos e de abraços apertados, com o que atraímos a atenção de um grupo de espectadores. Fiquei um pouco descontente com aquilo. Eu não desejava chamar atenção. Cochichei ao ouvido daquele irmão o resto. Tínhamos mais Bíblias, e se ele quisesse encontrar-se conosco ali outra vez, às 10 horas da manhã seguinte, poderia ganhar mais meia dúzia de Bíblias para levar para casa. Estampou-se uma suspeita no rosto do siberiano de repente. Elas são gratuitas? Claro, respondemos, isso é simplesmente um braço da igreja suprindo a necessidade de outro. Na manhã seguinte, às 9 horas, Hans postou-se de guarda enquanto eu tentava tirar as Bíblias do esconderijo no carro. Eu estava na metade da operação quando Hans começou a assobiar o hino nacional holandês, e eu percebi que o nosso amigo de uniforme verde estava de volta. Com um suspiro, pus-me a trabalhar fazendo café. O café está pronto, gritei para Hans. Ele veio e tomou uma xícara de líquido gelado das minhas mãos. Ele voltou? Perguntei. Tão abelhudo como ontem. Está suspeitando de alguma coisa. Quantas você conseguiu tirar? 4. Bem, essas vão ter que dar. Coloque-as na bolsa de lona e vamos. Carregar uma Bíblia para uso pessoal não era crime, mas o comércio de Bíblias contrabandeadas era ilegal. Era perigoso dar a impressão de que estávamos fazendo contrabando. Por isso, pusemos apenas as 4 Bíblias em nossas bolsas que ostentavam as grandes letras KLM. É o nome de uma companhia aérea holandesa. E fomos pela Alameda até o ponto do ônibus. Precisamente às 10 horas entramos na igreja e nos sentamos em um banco perto da porta. Às 10h30 estávamos já ansiosos, sentindo que a nossa presença ali chamava atenção. E então, às 10h45, uma voz falou sobre o meu ombro. Olá, irmão. Virei-me depressa. Não era o homem da Sibéria. Era Ivanov, o pastor que eu conhecera na minha visita anterior a Moscou. Você está esperando alguém? Perguntou Ivanov. Sim, estamos.
um homem que ficamos conhecendo ontem à noite. Ivanhoff ficou em silêncio por um momento e então... Sim, disse ele baixinho. Era disso que eu estava com medo. O seu amigo siberiano não pôde vir. O que é que você quer dizer com não pôde vir? Ivanhoff olhou para os lados. Meus amigos, disse ele, em todos os cultos há agentes da polícia secreta. Nós já contamos com isso. Eles viram vocês e aquele homem conversando e por isso ele não pôde vir. Ele foi, entre aspas, conversado. Mas vocês trouxeram algo para ele? Olhei para Hans. Será que poderíamos confiar em Ivanhoff? Hans encolheu os ombros e depois acenou afirmativamente com a cabeça, quase imperceptivelmente. Sim, disse eu, 4 Bíblias, nestas bolsas. Deixem-nas comigo. Providenciarei para que ele as receba. Outra vez, Hans e eu trocamos olhares, mas terminamos pegando as Bíblias embrulhadas em jornais, tirando-as para fora das bolsas e entregando-as a ele. Depois, pedindo a proteção de Deus, tomei a decisão. Não parecia haver outro caminho. Há algum lugar onde possamos conversar? Perguntei. Conversar? Bem, falando francamente, estas não são as únicas Bíblias que nós temos. Ivanhoff susteve o fôlego. O que é que você está dizendo? Fale baixo. Quantas Bíblias você tem? Mais de 100. Você está brincando. Elas estão em nosso carro, no estacionamento. Ivanhoff pensou durante um momento. Depois, sem falar uma palavra, guiou-nos por um longo corredor. Logo que dobramos para um lado, ele parou repentinamente, colocou as Bíblias no solo e estendeu as mãos com as palmas para baixo. Vocês estão vendo essas unhas? Perguntou ele. Olhamos para as unhas sulcadas e grossas. Ficam desta maneira quando são danificadas profundamente na raiz. Fiquei na prisão durante muito tempo por causa da fé, disse Ivanhoff. E era aquele o homem que dissera à delegação de jovens visitantes que não havia perseguição religiosa na Rússia. Eu vou ser franco com vocês. Eu não aguentaria aquele inferno outra vez. Por isso, não posso ajudá-los na distribuição dessas Bíblias. Senti meu coração ligar-se ao daquele homem. Eu sei, respondi. Não o culpamos. Talvez, porém, você conheça outra pessoa que estivesse disposta. Markov, disse Ivanhoff. Vou conversar com ele para que alugue um carro. Ele se encontrará com vocês de frente à loja GUM, precisamente à 13h. E então, depois de pensar um pouco, mas tenham cuidado. Tensão, desconfiança, medo, insegurança é o que observamos em mais esta narrativa verdadeira do irmão André. Colocar as esperanças de justiça, segurança, bem-estar nas mãos de Deus e apenas nele confiar era um desafio ao regime. As pessoas deviam crer e confiar no Estado, e para convencê-las desta ideia, criavam um clima de terror e insegurança, a ponto de conversar com alguém ser motivo de inquéritos, medidas coercitivas, ameaçadoras. Ganhar ou possuir uma Bíblia, então, nos parece pela narrativa um crime. Isto afastava e afastou tantos de Deus lá naqueles dias, porque o medo instalou-se no coração de tantos, mas graças à atuação divina que colocou
nos corações de tantos obreiros o desejo e a coragem, a obra de Deus continuou, prosseguiu, apesar dos obstáculos humanos. Isso não se restringiu a esses países e àquela época. Ainda hoje, em muitos lugares, histórias semelhantes a estas acontecem rotineiramente. Mas Cristo nos alertou em Mateus 10, 16 e 22, nos dizendo: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Na próxima semana, teremos a continuação dessa história do irmão André pelas ruas de Moscou. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.